Diz assim, vamos lá, gente, nós vamos aprender hoje a respeito, a última semana que nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar do dinheiro, porque nós estávamos falando de uma vida de prosperidade, e a vida de prosperidade inclui também a gente aprender a lidar com as finanças, amém? Então nós queremos, a Natália, e esse é um assunto para se aprender na igreja. Queridos, durante muito tempo, essa palavra dinheiro, ela foi uma das palavras proibidas nos halls das igrejas, no ambiente da igreja. Tipo, era uma palavra que não se fala nisso, vixe, já vai falar de dinheiro. Aí vinha aquele pensamento da avareza, né? Logo achando que só estavam falando de dinheiro, que o objetivo é dinheiro. Inclusive, o mundo, quando você fala de igreja, o mundo, ele quer afrontar, dizendo que a gente só quer falar de dinheiro. É ou não é, gente? Quando eu me converti, as piadinhas, as coisas que eu mais ouvi era a respeito de dinheiro. E eu não sei você, mas eu nunca encontrei tanto dinheiro assim na igreja. Vocês já encontraram? Não, tá bom, pode deixar, já estou me acostumando. Parece que o povo acha que quando você se converte, vai para a igreja, vai ter lá um monte de dinheiro e agora você vai, né, ficar milionário, trilionário, bilionário, e a gente sabe que é só uma falta de entendimento deles. Mas nós não podemos ficar sem a devida compreensão, não é verdade? Nós precisamos saber lidar com esse assunto. Nós precisamos, e essas coisas a gente aprende na igreja também, porque Deus é um Deus, Ele é um Pai maravilhoso e Ele cuida da gente naquilo que a gente precisa. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Você está confortável para aprender sobre dinheiro aqui na igreja? Deixa eu dizer, talvez o que eu tenha a falar para você hoje, você já saiba e já consiga até dar aula para alguém. Mas é muito bom e é seguro você saber e confirmar, reafirmar as mesmas coisas, né? Mas, queridos, na igreja tem gente de todos os níveis, tem gente que está começando, tem gente que já está caminhando, e Deus, Ele cuida da gente de um modo tão maravilhoso que nós vamos sair daqui hoje aprendendo a saber lidar com dinheiro, amém? O que é que a Bíblia diz a respeito dessa ferramenta? A primeira coisa que eu quero que você lembre, diga assim, repetindo comigo, diga: dinheiro é apenas ferramenta para cumprir os planos de Deus. É evidente, nós já falamos sobre isso nas quintas-feiras que nós estivemos aqui, que o nosso foco, o nosso alvo é o propósito de Deus para a nossa vida. E uma vez que nós corremos para o propósito, nós também precisamos aprender a lidar com os recursos financeiros, porque senão a falta de sabedoria nessa área pode interromper a nossa caminhada com Deus. Sim ou não, gente? Você conhece um exemplo de alguém que não soube lidar com a área financeira e o chamado dessa pessoa simplesmente interrompeu? Sim, porque, queridos, em todas as áreas a gente precisa ter sabedoria divina. E onde é que a gente encontra a sabedoria divina? Na Bíblia, né? No relacionamento com Deus. E Deus, Ele se importa, tanto que Ele instruiu em muitos lugares na Bíblia sobre como é que a gente deve lidar com as finanças. Amém? Então, ela pode concorrer com o Senhor. Hoje nós temos áreas muito complicadas no mundo que tem sido dificuldade, tem trazido dificuldade para algumas pessoas na caminhada com o Senhor. Uma é o sexo, a outra é o dinheiro. Essas coisas, elas têm prendido muita gente, elas têm dificultado a caminhada de muitos cristãos. Por quê, querido? Porque não aprenderam a dedicar o tempo necessário estudando e se apropriando e entendendo o que é que a palavra de Deus proporciona para a gente nessas áreas. Mas também nos relacionamentos. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha uma vida próspera. Ele não quer, quando eu falo de prosperidade, só que você pense dinheiro. Não, é uma vida próspera também na área das finanças. Então eu tenho que ter sabedoria financeira. Quando nós começamos a caminhada com o Senhor e começamos o ministério da pregação, uma das coisas que a gente para estudar é
como lidar com as finanças. Porque se você olhar para o passado, você vai ver que grandes homens, grandes chamados, grandes ministérios, eles perderam a unção, perderam a credibilidade, eles perderam, querido, a direção por não saber lidar com o dinheiro. E quantos sabem que o dinheiro é lícito? Todo mundo sabe que é lícito você ter dinheiro, trabalhar para ter dinheiro, correr atrás de você ter as suas contas em dia. Mas assim como o relacionamento, assim como a saúde, assim como outras áreas, nós precisamos ter equilíbrio na área financeira. E a gente vai falar hoje sobre dinheiro. Eu tinha dito para vocês que nós íamos aprender um pouco a respeito desse assunto. E nós podemos estudar usando a própria Bíblia sobre esses assuntos. Amém? Já entendemos algumas coisas, agora nós vamos entrar exatamente nesse assunto. É claro que o dinheiro sempre esteve associado à avareza e à ganância. Esses são pecados, queridos? Você já ouviu falar que a avareza e a ganância são pecados? Sim. O avarento, a Bíblia diz, não entra no reino do céu. A ganância é ao apego excessivo ao dinheiro. E a ganância está diretamente relacionada com o fato de as pessoas quererem sempre mais e nunca estar satisfeita com o que tem. Ou seja, a gente já sabe, eu e você, eu com 40 e alguns anos e você com a sua idade, já sabe que dinheiro é assim. Quanto mais você tem, mais você acha que precisa. Você acha que precisa porque a gente começa a querer isso, querer aquilo e isso pode virar um caminho sem fim, não é verdade? Então, como é que eu, crente em Cristo Jesus, cristã desse tempo, posso aprender a me relacionar com o dinheiro? Vamos aprender aquilo que a palavra de Deus traz para a gente? Então, é bom a gente estar fundamentado na palavra. Diga, a minha vida é regida pela palavra de Deus. Querido, se você é crente, verdadeiramente nascido de novo, você vai seguir pessoas que ensinam a lidar com dinheiro de modo cristão. Porque o mundo vai dizer que você tem que dormir até não sei que hora, trabalhar não sei quanto, até se matar, aí de repente você morre e nem usufrui o dinheiro que tinha. Isso não é prosperidade, amém? Então, ser próspero é diferente, a gente já viu a área do equilíbrio. Então, apesar de fato, a Bíblia combater veementemente a cobiça e a avareza, nós devemos aprender que ela também fala muito sobre o dinheiro atendendo às necessidades daqueles que estão passando por situações difíceis. Nós também sabemos que a Bíblia fala sobre o dinheiro que possibilita o avanço do reino de Deus, sim ou não? Você já leu isso na Bíblia? Se você não leu, hoje você vai sair daqui com as referências para você estudar. Ah, eu nunca estudei sobre esse assunto na Bíblia. Hoje você vai anotar pelo menos alguma coisa e não se conforme, querido, só com o que você ouve aqui. Porque você é chamado para um ministério do cuidado, do zelo com a palavra. Então, não fica só com o que eu estou dizendo aqui, amém? Vai lá, anota a referência, vai ter comunhão com o Espírito Santo e diz, Espírito Santo, é isso mesmo que a Natália estava falando? E sabe o que acontece? Ele é poderoso para revelar dentro de você coisas muito maiores e mais poderosas. E ele pode direcionar você a prosperar de um modo tão grande que você nunca nem imaginou. Amém? De modo que, por quê? Pela diligência, pelo zelo, pelo cuidado com que você teve com a palavra dele. Amém? Então, nós sabemos que a Bíblia também fala sobre o dinheiro associado aos justos terem uma vida confortável. Amém, queridos? Então, é errado o justo, o povo de Deus, querer ter uma vida confortável? Não. A Bíblia diz que nós, os cristãos, os filhos de Deus, Deus deseja que nós tenhamos uma vida confortável e suprida de tudo. Na verdade, você vai ver alguns versículos, ele dizendo que nós tenhamos ampla suficiência. Ou seja, que nós tenhamos mais do que o suficiente. Você sabe que não é confortável viver com a corda no pescoço, sim ou não? Você sabe que não é legal você ficar administrando moeda para aqui e para ali, né? Nós
precisamos ter para nós, mas também para os outros, para sobrar, para ter para ajudar as outras pessoas. Então, o dinheiro é apenas o quê? Diga comigo, um meio de troca. O que a gente troca? Nós ainda estamos no sistema de troca? Sim, a gente troca a nossa força de trabalho, né, por dinheiro, que vai possibilitar a gente conseguir algumas coisas tangíveis, algumas coisas naturais que a gente precisa. Para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para dar continuidade à caminhada, a gente precisa. Então, nós não vamos ser hipócritas de ficar dizendo, eu não preciso de dinheiro. Porque, queridos, presta atenção comigo. Essas pessoas que adotam esse comportamento de tipo, por que ficam falando só de dinheiro na igreja? Até parece que elas não lidam com o dinheiro, não é hipocrisia? É hipocrisia você ficar achando, por que só falam de dinheiro? Por que a igreja fala de dinheiro? Na igreja é que se fala de dinheiro. Política e dinheiro é uma das coisas que o povo acha que não se deve falar na igreja. Mas deixa eu dizer, para você sair com a sua cabeça já orientada, arejada, instruída. O que a igreja deixa de mencionar, o diabo vai lá e toma conta. O que a igreja deixa de se importar, o diabo vai lá e toma conta daquele pedaço. A igreja não está lá. Quem é que é o sal e a luz? O sal da terra e a luz do mundo? Nós, a igreja. Então, a área que nós chegamos tem luz e tem preservação. Ela não apodrece, ela não se estraga aquela área. Mas na área que a igreja diz, não toca porque isso é terrível, aí o diabo vai lá e toma conta. O que foi que aconteceu durante muito tempo com a política? A igreja não queria falar de política, porque era desconfortável, ninguém gostava, porque um era de um lado, outro de outro, só que existe a política centrada, querido, na palavra, e que você pode falar sem partidarismo. Você sabia que Deus não é partidarista? Ele diz que nós devemos ser imparciais e não tomar partido de A ou de B. Você sabia que até para aconselhar em um relacionamento marido e mulher, nós não podemos ser partidaristas? Dizer, eu apoio mais ela ou apoio mais ele. Nós precisamos falar o que Deus fala. É o que Deus fala, queridos. Então, a política, embora tenha partido A, B, C, D ou F, nós temos um modo de falar que é centrado, é do céu, é divino. E dinheiro, embora as pessoas se sintam desconfortáveis, tem uma forma de falar que vai trazer aquilo para todo mundo. Se você tão somente organizar aqui sua mente e dizer assim, eu preciso aprender nessa área. Porque quando a gente está com o joelho doendo, a gente não vai no neurologista, a gente vai no ortopedista. Se eu não sei lidar com as finanças e eu preciso aprender nessa área, eu vou estudar sobre o quê? Sobre cura? Não, querido, nós vamos estudar sobre finanças, amém? Então, todas as vezes que Deus nos inspira a respeito de um tema, é porque a gente precisa prestar atenção àquela área, amém? E eu sei que Deus está me instruindo, eu sei que Ele está trazendo instrução para você também. Você se alegra? Ele quer nos fazer prosperar financeiramente também. Sem a devida instrução, o dinheiro que chega na sua vida pode virar maldição. Sem o devido entendimento, os recursos financeiros que eram para cumprir o propósito ou para ser uma bênção, eles viram um problema na nossa vida. Mas não conosco, porque somos um povo educado, amém? Educados na justiça. Nós vamos saber o que fazer exatamente com o dinheiro que chegar na nossa mão. Então, queridos, o que é que nós vamos aprender? Que a abundância ou que a escassez de recursos na vida de alguém pode ser resultado de atitudes naturais ou espirituais. Agora, a gente não pode ignorar que muitas das coisas que nós passamos é porque a gente tem um problema. E não é uma coisa, o diabo. É a falta do entendimento, é a ignorância. Amém? Então, ter dinheiro não é sinônimo nem de espiritualidade e nem de carnalidade. Depende de cada situação. Fulano ali tem muito dinheiro, então ele é espiritual. Olha como ele prospera financeiramente. Não é assim que se lida com esse assunto. Fulano ali tem tanto
dinheiro deve estar roubando, é carnal. Não é assim que se lida com o dinheiro. Ter dinheiro ou não, não é sinal nem de espiritualidade, nem de carnalidade. A gente precisa aprender a lidar com esse assunto. Por quê? Porque todas as fontes de recurso é o Senhor. Abra lá em Ageu. Nós vamos abrir a primeira referência, o livro de Ageu, capítulo 2, no versículo 8. Vai nos instruir a respeito da fonte de todas as riquezas. Vocês estão ouvindo direitinho? E quando a gente fala sobre atitudes espirituais ou naturais, ou atitudes naturais, a gente não está falando só da espiritualidade maligna, né? Mas também da espiritualidade de Deus, porque você sabe que existem espíritos malignos e existem espíritos da parte de Deus. E você sabia que existem espíritos malignos que podem também instruir pessoas a enriquecer? Como assim, Natália? Tem sim. Ele pode, porque ele vai saber que se essa pessoa tiver dinheiro, ela vai ser um instrumento do mal, né? Assim como Deus deseja dar recursos financeiros nas nossas mãos para sermos instrumentos de Deus, o diabo também, ele pode colocar recursos financeiros na vida de alguém para que ela seja um instrumento muito maior de maldade, de exploração, de miséria, de desgraça. Então nós precisamos tanto quanto saber sobre o dinheiro, tanto quanto precisamos saber sobre fé. Como a gente lida com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos? Como que a gente lida com a fé para poder desfrutar de todas as coisas que Deus tem? É a mesma disposição do coração. Se eu tenho recursos naturais e eles estão disponíveis para mim, eu preciso aprender a lidar com isso. E sabe, eu estive meditando e quando o pastor me deu a oportunidade de pensar um tema, subiu no meu coração esse desejo, eu preciso aprender mais sobre essa questão financeira. Porque a gente erra muito na nossa vida, sabe? Eu encontrei um dia desses um irmão em Cristo e ele está estudando muito a Bíblia e ele estava dizendo que o diabo tinha causado um grande desastre na vida dele porque as finanças dele não prosperam, não vai para canto nenhum. Eu disse, meu irmão, é muito fácil a gente colocar tudo no diabo, mas sabe que a maior coisa, a maior dificuldade que a gente tem é de aprender a lidar com as coisas de forma natural. Eu disse para a Adriana, outro dia a gente estava conversando, que quando não tinha Jesus e as pessoas estavam possessas dos demônios, ninguém podia fazer nada por elas. Porque ninguém tinha autoridade para mandar sair um demônio. Se estava todo mundo à mercê do demônio, todo mundo maldito. Então, quando Jesus chegou e veio a autoridade para a gente repreender o demônio, agora ficou fácil libertar alguém de um demônio. Libertar dos vícios, das dificuldades, ficou fácil. Sabe o que é difícil agora para nós? Dominar a nossa carne. Porque eu não posso dizer, carne, saia no nome de Jesus. É eu que tenho que exercer a autoridade sobre mim mesmo, porque agora sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre de mim, das manias, dos vícios, das dificuldades. Eu sou livre. Agora eu exerço a autoridade sobre mim. Então, nós abrimos lá em Ageu 2:8 que diz assim: a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor. Deuteronômio 10:14 diz: veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor, meu Deus, seu Deus. E 1 Coríntios 10:26 diz: pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, qual é a fonte das riquezas? De onde vêm todas as riquezas? Do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, mas eu não acho assim, o dinheiro não vem de Deus. Mas é do Senhor. Você já aprendeu que dinheiro é uma moeda, um valor monetário que é atribuído a uma riqueza, a um bem material natural,
que quando ele tem utilidade para a gente, ele ganha um valor. Quer ver um exemplo? Eu fico viajando, às vezes quando eu saio, e a gente estava vendo ali na região depois de Jaguarari, da Joacema, depois tem umas serras com algumas pedras, e as pessoas começaram a explorar aquelas pedras. Para fazer o quê? Granito. Para fazer pedras são necessárias. Então veja, as pedras estão lá na natureza. Mas quando o homem decide explorar aquele recurso natural que pertence ao Senhor, e ele precisa de uma estrutura de pedra, digamos uma escada de mármore ou uma pedra de ardósia, ou alguma coisa, uma estrutura para fazer uma obra, ele vai na natureza, ele extrai aquela pedra, ele atribui um valor, e esse valor é dinheiro. Então ele coloca um valor, ele diz, olha, essa pedra vale X. Aí vem a questão do dinheiro. Então o dinheiro é o quê? Um meio de troca por algo que eu preciso. Eu preciso de um carro? Preciso. Então o que é que eu vou lá? Eu vou lá em alguém que vende o carro, e esse carro, ele é atribuído um valor pela utilidade que ele tem. Então eu pego um dinheiro que eu junto e eu troco por aquilo que eu preciso. Então o dinheiro é um meio de troca para conseguir algo que eu preciso. De modo que, por definição, dinheiro não é o fim para ninguém. Ele é um meio para conseguir algo. Por isso que não combina viver focado em dinheiro, pensando em dinheiro, correndo atrás de dinheiro. Viver uma vida baseada em dinheiro não leva a ninguém a lugar nenhum. Porque o dinheiro é apenas um meio de troca para a gente conseguir algo que é útil para a nossa vida. Amém? Então, aqui em Ageu, e nessas passagens que nós lemos, você pode anotar para ler em casa, olha, Ageu 2:8, Deuteronômio 10:14 e 1 Coríntios 10:26, vai nos lembrar de que toda a fonte de riqueza é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Agora, o que foi que ele fez? Ele arrendou. Ele deu para a gente poder administrar os recursos de acordo com a nossa necessidade. Por isso, queridos, que é muita arrogância alguém dizer, tudo é meu. Você se coloca numa posição de que como se você fosse o criador daquela coisa. E nós precisamos entender que nós somos o quê? Usuários, nós somos administradores dos recursos que Deus colocou nessa terra para nós extrairmos da maneira que nós precisarmos. Não é verdade? Então, quando esses elementos são usados pelo homem e têm uma utilidade na vida diária, eles ganham um valor. Então, veja bem, se ninguém nunca se interessasse pela areia, a areia teria valor? Não teria. Você poderia pegar e explorar. Eu achei interessante porque a gente estava indo para a casa de minha mãe aqui em Jaguarari. E aí, no meio do caminho, tem alguns bancos de areia, alguns lugares assim que são bem arenosos. E alguém colocou uma placa: proibido pegar areia aqui. Aí eu disse, olha filho, que interessante. Eu estava estudando esse assunto já. E eu disse, olha que interessante. Alguém precisava da areia, viu onde era que tinha areia, foi lá e foi escavacar essa areia. Só que o dono da terra foi lá e colocou uma placa: se você quiser explorar, você vai ter que pagar o valor X. Na verdade não estava assim, estava dizendo proibido. Por quê? Talvez ele tenha a intenção de explorar aquele terreno de outra forma, e se alguém for lá só retirar aquela areia, vai causar uma erosão no terreno, vai causar, né, sei lá, um desastre ecológico ali quando a chuva chegar. Então veja, entenda comigo, todas as coisas que existem, todos os bens, os serviços que eu e você usufruímos nessa vida, elas existem para o benefício das pessoas, e eles ganham um valor à medida que tem utilidade para a gente. Por que a energia é tão cara? Eu não digo que é cara porque a gente pode pagar, né? Não estou dizendo de carestia. Estou dizendo por que ela tem um valor elevado. Porque sem energia ninguém vive mais hoje na sociedade. A gente viveu num tempo atrás. Eu vivia com a luz da lamparina, gente. Vocês são do tempo da lamparina? Meu Deus, que vergonha. Mas eu nasci e me criei na roça, não tinha energia elétrica, não tinha televisão. E sabe, como era que a gente vivia? Com a luz do candeeiro.
Agora, vai eu viver aqui, estudar, trabalhar e fazer as coisas com a luz do candeeiro? Dá certo, gente? Não dá. Então, vou ter que usufruir da riqueza que a energia elétrica proporciona para a gente. E para isso, eu preciso desembolsar um dinheiro. Então, entende como eu... Vamos avançar para a gente compreender mais coisas. Então, nós precisamos entender que, por mais que existam princípios espirituais sobre o que fazer com o dinheiro, existem também princípios naturais que regem a administração financeira. E aí foi que eu estava meditando e descobri que é onde a gente erra, porque a gente fica todo espiritual quando a gente se converte, porque eu sou espiritual, e se esquece de prestar atenção aos princípios que regem a administração financeira. O dinheiro é material ou espiritual, gente? Ele é material, então eu tenho que lidar com ele como? De forma material. Agora, eu sou espiritual ou sou material? Eu sou espiritual, eu sou um espírito. Agora, eu, espírito, tenho ou não tenho autoridade sobre a matéria, gente? Então, sou eu que mando na matéria. Sou eu que domino a matéria. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão e diga assim, eu estou entendendo. Você compreende de onde vêm os desequilíbrios? Por que as pessoas acharam, não se fala sobre dinheiro, porque dinheiro sempre está ligado com a avareza. Quando você fala de dinheiro, avareza, avarento, e não é verdade. O dinheiro é um elemento natural, eu sou um ser espiritual. Se eu sou um ser espiritual, nasci para dominar, eu domino sobre a matéria. Eu domino sobre os elementos naturais. Assim como eu domino em Cristo Jesus hoje na nova aliança, a gente domina sobre as enfermidades, a gente domina sobre as circunstâncias. Nós temos autoridade sobre a chuva, nós temos autoridade, queridos, no nome de Jesus, sobre as coisas que foram criadas, os animais. Vocês entenderam? Estão pegando? Para você sair daqui bem instruído. Então, muitos cristãos, por ignorarem as leis naturais do dinheiro, eles vivem em dificuldade. E o diabo colocou essa mentira de que não se fala de dinheiro. Só que aí, como ele diz, não se fala do dinheiro que é sujo, porque é estranho, porque vão achar que você é avarento, ele age na ignorância. E aí é onde ele atua no meio dos cristãos. Muitos cristãos, eles passam por dificuldade e eles acabam pensando que, sabe o que é? Que estão debaixo de maldição, gente. Ou então acabam achando que tudo é o devorador está devorando minhas finanças. E eles acabam incorrendo em situações difíceis. Mas sabe qual é o devorador? A ignorância. Por quê? Porque com o dinheiro eu lido de acordo com as leis naturais. E eu não posso achar que eu sou espiritual, e esse dinheiro é espiritual, ou maligno, ou não sei o que, ou Deus. Então, Deus é o dono de todas as riquezas, Ele é a fonte de todas as riquezas. Mas sabe que no céu não tem dinheiro? Olha aí. E que eu não posso ficar pedindo, Deus manda dinheiro, porque de lá não vai ter dinheiro. E o Kenneth Reagan disse que se ele mandasse dinheiro do céu, ele seria um grande... Como é que faz dinheiro? Como é que chama a pessoa que faz dinheiro sem autorização? Falsificador. Porque lá não tem fábrica de dinheiro, não precisa de dinheiro no céu, então ele não tem como mandar um dinheiro de lá. Eu posso pedir sabedoria, orientação para eu me conduzir aqui no natural. Mas, Senhor, manda dinheiro, não é uma oração bíblica, né? Me ensina a aprender a lidar com dinheiro, me dá para estratégias e direção para eu poder saber multiplicar o dinheiro, né? E assim é que a gente vai avançando. Muitas vezes, como eu falei, a maldição ou o devorador é, na verdade, o descontrole das emoções e os impulsos consumistas. Porque a gente vive numa sociedade imediatista. Tudo que eu quero tem que ser agora. Tem que ser hoje. E aí, depois que inventaram o cartão de crédito, a gente não quer mais juntar dinheiro. O que é que a gente quer? Compra no crédito e fica pagando as parcelas. Mas o princípio, o que seria melhor para nós, era a gente junta o dinheiro e depois a gente vai lá e compra, contar com o dinheiro na mão. Foi assim que Deus pensou para a gente não ter problema.
Mas não é errado você ter cartão de crédito, desde que você, como um bom crente, diga: eu tenho um domínio sobre isso. Eu tenho um controle. E tira vantagem. Porque a saber conduzir um bom cartão de crédito, você aprendendo a sabedoria de Deus, você pode usar o cartão de crédito para o seu benefício e não para ele tirar da gente recursos. Amém? Vocês entendem? Então, com a sabedoria que Deus nos dá, a gente vai aprendendo as leis naturais do dinheiro. Existe em nossa sociedade moderna a ideia de que ter bens vai fazer a gente ser mais feliz. Tem ou não tem, gente? Os comerciais, as propagandas. Seja feliz hoje. Pegue um empréstimo. E aí, gente? E amanhã fique o resto, não sei quantos meses, triste, decepcionado. Não é? Eu quero dinheiro, né, Carol? A Carol está vivendo umas experiências parecidas com isso lá no trabalho dela. A ideia de que os bens e as posses trarão a felicidade desejada. E nessa mentira, nesse desejo, nesse descontrole, sabe? A gente vai nos ambientes mais remotos e você vê as pessoas com suas casas todas confortáveis. Isso é muito bom. Só que o foco só nessas coisas, queridos, não trata o vazio e a prosperidade divina. Você vê que são só pessoas correndo atrás de coisas. E sabe que o Salomão, falando lá no livro de Eclesiastes, ele diz que é como correr atrás do vento. Gente, isso é muito engraçado quando você olha a expressão correr atrás do vento. Se você não sabe o vento de onde vem nem para onde vai. Imagine eu correndo atrás do vento. Imagina a cena. Doida. Pirada. O vento você não sabe de onde vem nem para onde vai. E isso tudo é como correr atrás do vento. Então, como é que nós vivemos? Vivemos por propósito. Vivemos guiados pelo Espírito de Deus. E Ele diz o que a gente faz. E os recursos, a gente administra, a gente subjuga, a gente domina. Amém, meninos? Então, falando sobre a administração, nós aprendemos que ter controle do dinheiro que nós ganhamos é vital para uma vida tranquila. Amém? E também para alcançar sonhos, realizações, os planos de Deus. Controlar as receitas e as despesas, né? Os investimentos e os gastos. Isso é uma habilidade natural que nós precisamos adquirir como crentes. Eu sei que você já tem a sua planilhinha lá de controle financeiro. Eu sei que você já tem a sua organização. Porque, querido, que não tem, se não tem, vai viver apagando incêndio. Não é verdade? Sabe o que é apagando incêndio? É assim, corre, que tem uma conta para pagar. Aí corre amanhã, vixe, tem que pensar num dinheiro para pagar tal conta. Ali é apagando incêndio, porque não tem nada planejado. Mas quando a gente tem uma vida planejada, pensada, sob controle, dizendo assim, isso não porque não cabe, isso não porque agora não dá, não é falta de fé, irmãos. Não é falta de fé. É saber o que? Prudência. Sabedoria, você lidar das formas de acordo com as leis naturais, dos recursos naturais. Então, eu, espírito, tenho domínio sobre a matéria, sobre as coisas naturais, e então eu vou ter controle sobre um elemento que é natural, que é o dinheiro. Sabe, outro dia eu estava pensando bem assim, porque na mente da gente, o diabo coloca que se você pensa em dinheiro e você quer ganhar dinheiro, você não é espiritual e você está abandonando Deus. Não é isso que o diabo coloca na mente de um monte de gente? Se você pensar assim, eu vou trabalhar para eu conseguir um dinheiro tal, para eu ter X por mês, o diabo, ele coloca logo um pensamento, você está avarento, está pensando só em dinheiro, você vai ser inimiga de Deus. Não tem como. Então, durante muito tempo, o diabo nos escravizou, dizendo que se a gente quisesse ser de Deus, a gente precisava ser pobre. Os crentes. Era ou não era, gente? Que pobrezinho! Esse povo é crente nada, esse povo... Meu pastor contou uma coisa muito engraçada. Ele disse que quando ele veio para cá, que voltava para Campina Grande e a família dele tinha se convertido, eles diziam, sabe o quê? Oxe, esses aí são crente nada, hospedados no melhor hotel, rindo o tempo todo, desfrutando de coisas maravilhosas. Crente é nós que vivemos aqui, ó, na moinha, na dificuldade. Olha só. Associando a pobreza e a miséria e a dificuldade
há uma espiritualidade que nós já vemos que não tem nada a ver com isso. Tem gente que tem muito dinheiro e é altamente espiritual, e tem gente que é carnal e também tem muito dinheiro, né? Carnal. E tem dinheiro muitas vezes porque muitas vezes sonega, muitas vezes faz de tudo, trabalha de dia e de noite, vive focado só naquilo, tá tudo bem, a pessoa conquistou. Mas não é uma coisa que a gente se relaciona, porque senão a gente começa a pensar, tem muito dinheiro, então roubou. Nós não podemos mais pensar assim, amém, irmãos? Porque nós somos livres agora em Cristo Jesus. Então não é pecado e nem incredulidade administrar com critério. Fala comigo, administrar com critério. Essa palavra a gente tem que marcar assim, ó. Administrar com critério. O que é critério? Você ter critério, ter prioridade, isso agora não, isso depois, isso aqui dá para esperar. Então ter critério para poder lidar com os recursos que chegam à nossa mão. Ao contrário, é não reconhecer o valor que eles têm. Se você pega o dinheiro e sai gastando, gasta aqui, gasta ali, gasta ali, gasta ali, daqui a pouco, puf, não reconhece o valor que ele tem. Ele tem ou não tem valor, gente? Tem. Você deu o seu sangue, você deu a sua disposição, o seu suor. Você trabalhou 30 dias, você trabalhou X horas, você trabalhou X meses para você adquirir uma quantia X, para depois você queimar assim, pá, no instante, sem critério. Não. A gente, querido, vai aprender. Nós estamos aprendendo nesses dias a ter critério para gastar o dinheiro. Porque, querido, não é sobre o quanto a gente ganha. É sobre como nós gastamos, tiramos, sem critério. Então, eu aprendi, o Senhor me deu uma ministração. Eu vou deixar para chegar na frente para eu falar. Ah, sim, não, mas é exatamente agora que chegou. O poder do pouco. Deus me deu uma mensagem no dia que eu estava em casa, a gente estava com falta de água. Porque aqui em Bonfim, de vez em quando, na minha casa, e eu acho que em alguns bairros também, de vez em quando falta água na torneira, não é? Porque eles fazem as manobras aí, eu descobri que tem uma manobra, né, que eles falam, a manobra para o bairro tal, manobra, então eles manobram a água para determinados bairros. A gente estava sem água, e aí a gente naquela luta, né? Aí a gente tem uma vasilha de água lá embaixo, que embaixo às vezes tem água, mas não sobe. E aí foi lá, até eu e a Eugênia, a gente pegou um balde pequeno com um pouquinho de água, e a pia estava desse jeito de prato para lavar. Aí eu, meu Deus, e agora? E pia é uma coisa que dá angústia na gente quando está, né, acumulada assim, você fica, parece que está tudo desmoronando na vida. Aí eu digo, e agora? Eu disse, vou lavar de tiquinho essa louça com esse tiquinho de água. Gente, era pouco mesmo, era metade de um balde do preto. Mas a pia estava generosa. E aí eu comecei, digo, não, se eu usar um critério aqui, botando um pouquinho de água, fui lavando de pouquinho, lavando. Eu lembrei do tempo da roça, que a gente não tinha tanta água, a gente corria para ir no tanque, trazia uma lata. Gente, carreguei muita lata d'água na cabeça, não sei como eu cresci. Carreguei muita lata d'água na cabeça para poder tomar banho de chuveiro. Tinha que encher uma caixa horrível para poder tomar um banho de chuveiro, teu luxo. Então eu lembrei do tempo que a gente ia lavando lá, com muito cuidado, gastando um pouquinho de água, aí fui lavando. Gente, quando eu lavei a pia todinha, eu disse para a Eugênia, olha só, eu consegui lavar tudo isso. E o Senhor me deu uma mensagem. Que quando nós administramos o pouco, nós fazemos muita coisa. E isso não é só na água, isso é em todas as áreas. Porque eu sabia que tinha pouco, eu digo, não, tenho que usar com sabedoria e com cuidado. Então eu fui pegando um tiquinho, um copinho, botava aqui, lavava o talher e eu limpava direitinho. Já aproveitava o que eu ia lavando para cair em cima do outro, para poder ir já, sabe, facilitando. Menina, lavei as panelas, lavei os talheres, lavei os copos, os pratos, tudo. E ainda deixei a pia assim bem arrumadinha. Eu disse que podia eu passar um paninho no chão, mas não deu. Mas só de ver aquela pia organizada, o Senhor me deu uma mensagem. Quando você sabe administrar o pouco, você faz. E o testemunho é poderoso. O quê? Contudo, isso você fez com aquele pouco.
Então veja, não tem grande testemunho quando nós temos horrores de dinheiro. Alguém vai dizer bem assim, é porque tem muito dinheiro. Mas quando nós temos sabedoria para administrar o pouco, então o testemunho é muito maior. Vai dizer assim, é sábia, é alguém prudente, é alguém organizado, tem controle, tem domínio das coisas. É ou não é, gente? Então o Senhor me deu essa mensagem e eu fiquei muito maravilhada. Eu coloquei assim, ó, sempre que Deus vai fazer algo na vida da gente, Ele começa a partir daquilo que a gente já tem. Muitas vezes a gente deixa de começar algo porque diz, ai Senhor, eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Mas Deus, Ele sempre começa do que você já tem, do pouco que você já tem. Então muitas vezes nós ficamos pensando, eu não faço porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, sempre nos baseando no que nos falta e deixa que Deus só precisa que nós usemos o pouco que nós já temos. Comece com o que você tem. Comece a fazer com o que você já tem. Ai, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Moisés que disse, eu, Senhor, não sei falar. Vai lá, Moisés, liberta o meu povo. E ele não sei falar. Ele disse, o que é que você tem na mão? E ele disse, Senhor, é um pedaço de pau. Ele tinha ou não tinha um pedaço de pau? Ele andava com aquele pedaço de pau. E ele para lá e para cá, pastoreava aquele rebanho, cuidava das coisas, enfim, lidava com a vida dele. E Deus disse bem assim, joga no chão. E aquilo virou uma cobra. Então já não era mais um pedaço de pau normal, comum, como os outros. Ele disse, se você me dá isso, eu transformo agora em algo poderoso. Tanto é que depois na Bíblia você vai dizer o bordão de Deus. Então já não era mais um pedaço de pau comum. Porque quando você dá a Deus o pouco que você tem, aquilo vira um grande testemunho, uma grande coisa nas mãos do Senhor. Quer ver outro exemplo? A viúva de Sarepta. O que foi que o profeta disse? Faça um bolo para mim. Ela disse, eu só tenho esse pouquinho de azeite, esse punhado de farinha. Mas Deus precisava de que ela tivesse muito gente para fazer. Ela só precisava daquele pouquinho que ela tinha. E aqui a gente até aprendeu outro dia, quando a gente foi ali, sobre esse poder de você dar a Deus o pouco que você tem e Ele fazer grandes coisas. Ele fala desse trocadilho, que ele diz assim, eu só tenho esse, vou comer e morrer. Ele disse, faça primeiro para mim. Ou seja, quando a gente dá primeiro para Deus o pouco que nós temos, Ele faz o grande que a gente precisa. Sabe outro exemplo? Os discípulos disseram, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar essa multidão. Veja, gente, Deus queria que eles tivessem 5.000 pães? Não, só o que você tem. Ofereça para Deus o pouco que você tem. Ai, eu só tenho essa habilidade, pastor. Eu não sei falar, eu só sei dizer isso aqui. Pois dê a Deus isso que você tem. Ai, pastor, Senhor, eu tenho pouco tempo disponível. Dê o pouco que você tem, que Deus faz mais. Ele multiplica. Ah, eu só tenho essa habilidade, eu só sei fazer isso. Se você oferecer a Deus essa habilidade, Ele usa para fazer, para alcançar muita gente essa habilidade. Para tocar a vida dessas pessoas, de muitas pessoas, amém? Então, às vezes, nós ficamos dando desculpa, dizendo que não fazemos isso ou aquilo, porque nós não temos algo que ainda nos falta. Como se Deus tivesse que dar a nós uma unção diferente, uma unção nova, uma habilidade nova. Não, irmãos, é o que você tem, é o que você já sabe. Que você dá a Deus e Ele multiplica. E Ele faz grande. Aleluia! Não, Deus não quer que você seja generoso naquilo que você não tem. Ele seria injusto, não é verdade? Mas é o que você já tem. É o que você já tem. Sabe em Isaías 55:2, ele diz assim, por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Então, queridos, quando nós aprendemos que a nossa fonte é o Senhor e nós damos a Deus o pouco, o mínimo que nós temos, nós estamos usando o princípio da fidelidade no pouco. E Deus,
é fiel para fazer a multiplicação, para fazer a parte dele, amém? Então dê o pouco que você tem para Deus. Senhor, eu só tenho 15 minutos para ficar com o Senhor. Mas entregue o seu coração, faça a sua oração, se derrame na presença e diga, Senhor, eu quero fazer isso de todo o meu coração. Ah, eu só sei cantar na igreja. Faça isso com toda a inteireza, porque Deus pega essa fidelidade e Ele vai te levar para o grande, para o muito. Ai, Senhor, eu só posso ofertar esse dinheiro aqui, essa quantidade, porque eu tenho tão pouco. Querido, Deus só quer o pouco que você tem, porque Ele quer multiplicar. E a gente não fica pensando, ai, sabe, a gente tem mania de ser fiel nas coisas que a gente não tem. Se eu tivesse R$1 milhão, querido, mas você não tem R$1 milhão. Como você vai ser fiel? Você ser fiel no pouco que você tem. R$100, então seja fiel nos R$100. Você só ganha um salário mínimo, seja fiel com o salário mínimo, porque Deus vai fazer muito mais. E, sabe, Deus abriu dentro de mim esse entendimento, porque às vezes a gente diz, eu queria ter muito, eu queria ter muito, eu queria ter muito, mas ninguém chega no muito se não for fiel no pouco. Ele disse que senão Deus seria mentiroso. Ele disse, se você for fiel no pouco, eu te colocarei no muito. É Ele que é poderoso para levar a gente para o muito. Pastor Adriano teve uma revelação, que nosso trabalho é ficar fiel no pouco, porque é Ele que coloca a gente no muito, não é a gente que tem que correr para ficar no muito, gente. É Ele que coloca a gente no muito, quando a gente o quê? Aprende a ser fiel no pouco. Você serve em algum lugar, serve em algum departamento, você trabalha, você serve pessoas, sirva com fidelidade. Porque Deus te leva para o muito, Deus te faz ir para o muito, porque Ele está atento, querido, à nossa conduta. Ele está atento quando a gente olha e diz, eu não vou fazer, Senhor, porque é só um pouquinho. Você está reclamando do que Ele te deu como semente. Eu só tenho isso. Mas é isso que você tem, que Deus está pedindo, me dá. Lembra de Pedro, que foi pescar, aquela pesca maravilhosa. E Jesus disse bem assim, Pedro, joga desse lado. E sabe o que aconteceu? Ele pescou tanto por causa que emprestou o barco para Jesus. Era só um barco. E a pesca foi tão maravilhosa, tão superabundante, que quase rompeu as redes. E romper as redes faz a gente se lembrar o quê? De abundância, de ter que dar para os outros. Da gente poder chamar, venha, eu te ajudo. Venha, eu tenho mais, eu posso te ajudar. Eu posso ter para você, porque você foi fiel em emprestar aquilo que você tinha. Veja, se Pedro não tivesse o barco, Deus ia pedir outra coisa que tinha para fazer a multiplicação na área. Então, o que é que você tem que dar para Deus? O que é que você tem que emprestar para o Senhor, para que Ele faça a devida multiplicação na área que você... eu quero tanto ministério, mas quando eu tiver tempo, você tem um pouco de tempo para servir ao Senhor? Pois você pode oferecer esse tempo para o Senhor, porque Ele é fiel para te levar muito mais além. Você nem consegue imaginar. Amém, gente? Aleluia. Então, quando a gente não vive da forma sábia, entendendo e administrando essas coisas, e a gente vive nesse afã de querer, porque eu preciso de mais, porque eu preciso de mais, querido, sabe o que eu aprendi? Até seguindo a doutora Tayla, ela tem um canal chamado Cristão Rico, e ela fala muito isso sobre a fidelidade no pouco, sobre o princípio da mordomia, que nós somos mordomos de Deus, e Deus vai trabalhar com os fiéis, Ele não trabalha com o povo do mundo, né? Então Ele prospera o povo dele, e esse povo retribui, né? Trazendo, sendo generoso, e ela segue, e ela fala uma coisa muito forte, ela diz assim, que quando nós aprendemos a administrar o pouco que a gente tem, a gente vai ter em abundância. E a gente vai adquirir sabedoria dia após dia. Se você quiser seguir, é bom, porque ela traz muitos princípios importantes para a gente cumprir. Então, por não considerar esses princípios, muitos ministros e cristãos, ministros mesmo do evangelho, né, pastores, lideranças, eles entram em pressão financeira e acabam caindo nas dívidas.
E dívida, querida, a gente pensa que é o laço do diabo. Mas deixa que, na verdade, trata-se do descontrole. Nada mais é do descontrole. Ah, Natália, é claro que o diabo, ele trabalha para colocar dificuldades na nossa vida, para trazer ambiente onde nós tenhamos dificuldade, mas nós temos autoridade sobre o diabo e agora ele não é páreo para nós. Então, o que é que nós temos, como eu comecei falando, agora nós temos que aprender a ter controle das nossas emoções. E não ficar querendo suprir as faltas e as decepções e as tristezas, consumindo, comprando. Você conhece pessoas que quando passam por uma decepção e estão tristes, dizem, vamos ali comprar. Aí torra tudo. Tem gente que compra, depois nem usa as coisas. Por quê? Porque tem um descontrole, tem uma falta. Acha que se não tiver aquela coisa, parece que não é feliz. E sabe o que o Senhor fica vendo? Fica vendo, a sua felicidade sou eu. Se você tem a mim, você tem tudo. Ele é o seu pastor, então nada lhe falta. Amém? Se o Senhor é o nosso pastor, então, querido, nós somos supridos de tudo. Amém? Nós não vamos casar para poder ser completo, porque nós já somos completos. Nós não vamos trabalhar para poder conseguir dinheiro, para poder a gente se sentir realizado e feliz, porque nós já somos felizes. Nós vamos fazer todas essas coisas, porque somos completos e plenos em Cristo Jesus. O mundo é que corre atrás dessas coisas, porque eles não têm a satisfação e a realização que nós temos, não é verdade? Então, algumas pessoas consideram que as dívidas são as armadilhas do diabo, mas em geral são os resultados do descontrole financeiro. Não é verdade? É claro que nós sabemos que em João 10:10 diz que o ladrão vem o que, gente? O Satanás, para roubar, para matar, para destruir, para causar dificuldade na nossa vida. Mas nós já temos. Aí ele diz, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Amém? Então, quando o diabo vem, eu já vim para te dar vida e vida com abundância. Então, quando o diabo tentar contra mim e a sua vida, você já tem o refrigério, você já tem a sabedoria, você já tem aquilo que você precisa em Cristo Jesus. Amém? Em Tiago 1:5 diz assim, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus. O nosso Deus generoso e receberá. E sabe o que é melhor? Ele não repreenderá vocês por pedir. E nem vai lançar na nossa cara. Ah, você só tem sabedoria porque eu te dei. Não, ele dá liberalmente, Tiago fala. Não é verdade? Ai, Senhor, não tenho sabedoria nessa área. Gente, a humildade vai fazer a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Amém? Então, agora eu vou começar nas qualificações. E eu já falei de uma, né? As qualificações para prosperar. Quem é que está qualificado para prosperar biblicamente? E prosperar financeiramente. Amém? Quem é que está qualificado? Primeiro, uma pessoa que deseja mais as coisas espirituais do que as materiais. Então, o primeiro passo para você viver uma vida de prosperidade financeira, para você ter favor de Deus, é você entender, eu desejo mais as coisas de Deus do que as coisas naturais. Então, o Kenneth Hagin, eu botei a fala dele, diz assim, algumas pessoas estão mais interessadas em ter riqueza do que em servir a Deus, mas as coisas espirituais devem ser priorizadas se alguém deseja ser espiritual. É necessário ter prazer nas coisas espirituais de Deus, mais do que as coisas terrenas. Veja que ele falou, coisas espirituais de Deus, porque pode ter coisas espirituais do diabo. Amém? Então é necessário ter mais prazer nas coisas de Deus. Sabe o que é que a gente observa? Nós estamos no devocional, terminou a casa de Timóteo, e ele diz assim, que no final das coisas seria um tempo difícil, porque as pessoas seriam amantes de si mesmo e do dinheiro. Ele diz, Timóteo, jovem pastor Timóteo, fica sabendo que no final dos tempos, a vida será muito difícil ser pastor, porque as pessoas serão mais amantes de si mesmo e do dinheiro e não de Deus. Então, você vê pessoas que querem saber de Deus. Sabe, muitas vezes quando elas buscam a Deus é porque elas querem bênçãos financeiras. Senhor, estou passando por dificuldade. Eu participo de um grupo de intercessão, queridos. E o que a gente mais ouve é pedido de gente
por causa de finança. Aí sabe o que acontece? Quando vem uma bênção financeira, ela se afasta de Deus. Ela corre para ir comprar as coisas do mundo, para se iludir com as coisas do mundo, se envolver com as coisas do mundo, consumir as coisas do mundo. E ela se esquece de Deus. Ela só vai se lembrar quando de novo ela está apertada financeiramente. Vocês entendem? Mas isso não é cristão, não. Não é papel de cristão instruído, educado, né? Na justiça. Nós sabemos que a nossa fonte, nossa riqueza, a nossa satisfação está em Deus. Não é verdade? Então, Colossenses, se você quiser abrir, vocês viram que eu estou acelerando um pouquinho, mas eu estou lendo para você, se você não quiser abrir. Colossenses 3:1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então por que eu, que sou salvo em Cristo Jesus, por que eu vou ficar pensando só nisso o tempo todo? Não combina com uma pessoa que quer ir para o céu. A gente pode ficar pensando, lembrando das coisas, nosso foco tem que ser lá. Se prosperar, queridos, é seguir o plano de Deus para nós, as nossas motivações, elas também devem ser divinas. Por que eu quero mesmo ganhar dinheiro? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Por que eu estou empenhando toda a minha força, toda a minha energia nisso? Por quê? Essa motivação é divina, ou é pessoal, ou é terrena? Nós precisamos nos perguntar, porque senão a gente vive no piloto automático e acorda e trabalha e vai e estuda e vai e faz isso e faz aquilo e se cansa e tal. A gente vive no piloto automático. Amém? Vocês estão entendendo? E você precisa se perguntar se realmente esse motivo é divino. É preciso ter certeza de que nós desejamos o que Deus deseja e pelo mesmo motivo. Eu desejo realizar essa obra pelo mesmo motivo que Deus deseja. O que é que Deus deseja? Filhos, pessoas, vidas transformadas, filhos edificados. Então eu quero essa igreja porque Deus também quer. É o mesmo motivo ou é um motivo pessoal meu? Eu quero que todo mundo diga: essa igreja foi o pastor Adriano que fez. Eu quero meu nome estampado. Por quê? Então o motivo não é o mesmo de Deus. Adriano disse que está repreendido. Porque, querido, se o motivo que eu tenho para fazer certas coisas não é o mesmo de Deus, é um motivo egoísta. Amém? Então você deve olhar para a sua vida e dizer: esse esforço que eu faço é um motivo, é o mesmo de Deus? Eu quero alcançar pessoas? Qual é o foco disso que eu estou fazendo? Pergunte-se: esse plano é de Deus? Segunda coisa, para você estar qualificado para prosperar financeiramente, é que você precisa ter cada coisa no seu devido lugar. Sabe a história das prioridades? Em Salmos 1:1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Por quê, gente? Por causa de tudo do seu lugar. Qual é o lugar principal? Qual é a prioridade? Deus. Meu prazer está em Deus. Se essa atividade me leva para longe de Deus, já é um crivo para você analisar. Esse prazer que eu quero sentir, ele me leva para perto ou para junto de Deus? Se o seu prazer está em ficar longe de Deus, você está no caminho de morte. Mas se o seu prazer é nas coisas de Deus, então você está no caminho que leva para a vida. Amém? Esse texto fala sobre alguém que é bem sucedido porque ele colocou o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação em Deus, no lugar certo. Nas coisas divinas, pensando nas coisas que são do alto, se comparando, sabe, querido, nossa meta não é com A e nem B, não é com o marido, não é com o cônjuge, quem ganha mais, quem isso, que aquilo, quem faz mais coisa boa, não é.
Sabe por quê? Nossa meta é ficar melhor. Eu de mim mesma. Eu estou melhor do que ontem. Amanhã vou estar melhor do que hoje, né? E assim você vai vencendo as áreas difíceis da sua vida. Vocês entenderam? Então, o meu prazer é agradar o Senhor. Não é agradar fulano nem cicrano. O meu prazer é o Senhor. Então, tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço sou bem sucedido. Porque o meu prazer é agradar. Jesus não vivia assim. Eu quero fazer o que agrada ao meu Pai. E ele disse, nunca me deixa só, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Amém? Então, em Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão, o que, gente? Dadas, acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Significa o quê? Meu prazer está no Senhor. Meu prazer, minha satisfação está no reino de Deus. Eu busco em primeiro lugar as coisas do reino, a justiça do reino, porque aí as coisas, elas serão dadas, ainda acrescentadas, amém? Queridos, ou a gente confia na palavra, ou então a gente vai viver inventando outro jeito, da gente mesmo viver. Ai, a Bíblia diz isso, mas... Gente, não tem mais com a Bíblia, não é? A Bíblia diz isso, eu acredito e acabou. É ou não é? Sabe, como o pastor Cláudio Duarte diz assim, que o povo diz que tem dificuldade de acreditar que a baleia, o grande peixe, não diz que é a baleia, diz um grande peixe, engoliu Jonas. Menino, isso é conversa. Ele disse, se dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, o grande peixe, eu acreditava, porque está escrito na Bíblia, se tivesse escrito. Então, qual é a dificuldade da gente acreditar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está dizendo que se a gente buscar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele, as coisas serão acrescentadas, gente? Qual a dificuldade? Se Deus é fiel e não mente. Amém? Então, nós precisamos saber, esse é o que eu tenho para hoje. Sabe, queridos, e eu aprendi. Você está falando com alguém que aprendeu. Eu não sabia, eu achava que tinha que estar correndo, e eu achava que até descansar era complicado. Eu não era liberta nessa área. Quando eu via alguém dormindo, eu já estava incomodada. A minha, acorda, gente, corre que tem coisa para fazer. Eu vivia atribulada, gente. Mas quando eu vim para cá, a primeira coisa que Deus começou a tratar comigo, se aquiete. Sabe o que é espernear? A gente querendo fazer um monte de coisa, e Deus dizendo, se aquiete, se acalme, creia que eu sou Deus. Não, você não é Deus para fazer tudo não, rapaz. Você não tem que fazer tudo. Confia. Se aquiete. Obedece. Então Deus começou a tratar comigo a respeito dessas coisas. Amém? Para eu não ficar confiando só na minha capacidade de produzir. Porque senão, sabe o que acontece? A gente limita Deus. Se eu não trabalhar, não prover. É claro que a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar. Mas a confiança está no trabalho? Não. A confiança está nele. Não vai faltar disposição, não vai faltar ideia, não vai faltar inspiração, não vai faltar habilidade. Se você quiser, ele vai achar, ele vai te dar a habilidade. Mas se eu disser, porque tem gente que é assim, eu acho, gente, é uma frase que me irrita, quando o povo diz assim, eu não posso ir não porque eu tenho que trabalhar. Não pode fazer nada porque tem que trabalhar, então não pode organizar o trabalho para poder reservar um tempo para servir. Sabe, Deus quer a sua obra feita. Não é só quando o tempo sobra. É quando você prioriza. Você organiza seu tempo. Não, dessa hora até tal hora, eu vou me dedicar às coisas do Senhor. E dessa hora até tal hora, eu tenho que me organizar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ter recurso. Não é assim que a gente vive, irmãos? Não é assim? Então, a gente tem equilíbrio. Nós afirmamos categoricamente que Deus deseja a prosperidade de cada um dos seus filhos, mas se nós estimarmos mais as coisas materiais do que as coisas divinas, a gente está enveredando por um caminho de falta de fé. Nós estamos fora da arena da fé. Então a gente acha que só consegue ser a gente. Outra característica para prosperar, terceira, humildade. Quem não é humilde tem dificuldade de prosperar da forma bíblica. Amém? Repete assim, diga, eu preciso ser humilde para prosperar financeiramente.
Quem é arrogante, a Bíblia já está cheia de instrução. A arrogância é o primeiro passo para a queda, para a destruição. Diz assim, Provérbios 22:4. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Aleluia! Humildade. Sabe, chegou um tempo que eu era tão arrogante que eu não sabia nem o que era humilde, não sabia nem definir, não sabia nem entender o que era humildade. Lucas 14:8 diz assim: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe um lugar de honra, e se chegar algum convidado mais importante do que você, aí o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a essa pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Você entendeu a frase certa? Não sai por aí dizendo que os humilhados serão exaltados, não, viu? Porque são os humildes, os que se humilham. Sabe por que às vezes alguém precisa botar a gente no lugar da gente, porque a gente está se exaltando demais, não é? Ei, qual é o seu lugar? Procura o seu lugar, rapaz, não é não? Porque a gente está se exaltando, a gente está se achando muito importante, a gente está querendo um lugar. Sabe, eu aprendi uma coisa, que se Deus quer que eu prospere, Ele vai me levar. Não, presta atenção, deixa eu corrigir, eu vou mudar a frase. Se Deus quer que eu ganhe preeminência em alguma área, Ele vai fazer isso da forma dele. Porque eu me humilho diante da decisão dele, do plano dele. E se eu preciso chegar lá, eu não preciso correr por mim mesmo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, gente? Porque tem gente que vive fazendo de tudo para ser famoso, para ser proeminente, para se destacar. E isso é arrogância, autossuficiência. Alguém precisa chamar essa pessoa e Deus vai dizer: vá para o seu lugar, rapaz. Deixa que eu cuide disso. Oxi, como assim você colocou como meta da sua vida ser importante? Não é? Então veja, Deus teve que colocar essa pessoa no lugar. E pode ser que Deus use um chefe, uma pessoa, um amigo, uma liderança, não é? E diga assim: por que você está buscando isso? Você precisa ficar no seu lugar. Sabe, todas as pessoas que não ficaram no seu lugar tiveram um fim trágico. O primeiro deles foi Satanás, Lúcifer. Ele era um anjo, mas ele queria ser maior do que Deus. E por ele mesmo. Deus até podia, né, se fosse o plano, colocar lá. Mas ele foi feito para ser anjo. Mas ele não quis ficar no lugar dele. Então, irmãos, recebe pelo Espírito. Deus tem para você um lugar. E você não precisa ficar correndo, lutando para ter o lugar que você quer. Se você se submeter a Deus e obedecer o que Ele tem, Ele nos leva, Ele nos exalta. No tempo certo, sabe, a palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo certo Ele vos exaltará. Aleluia! Ser humilde não é sinônimo de ser pobre, não. Oh, fulano é tão humilde, tão pobrezinho. Nunca use, porque não combina. Porque tem pobres arrogantes e maus, e tem pobres que são humildes, como qualidade de caráter. E pobreza não define. Não é isso. Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Porque também vai para os extremos. O povo acha que é humilde. Aí eu digo: Carol, vem aqui falar, Carol, prega aqui. Eu não sei falar, coitadinha, não sei não. Não sei não. Para poder não dizer que sabe. Isso não é humildade. Isso é uma falsa humildade. Sabe por quê? Porque humildade é pensar menos em você e não de você. Eu não vou pensar que eu sei. Se você sabe, você sabe. Se você tem habilidade, se eu disser: Eugênia, faça esse trabalho aqui, porque você é boa nisso, ela vai dizer: não, que nada, eu não sei, toda a glória de Deus. Isso é falsa humildade. Mas é pensar menos em você. Tudo é meu, tudo para mim, o tempo é meu. Isso é falta de humildade, né? Pensar mais em você e não de você. Essa frase é do pastor Edilson, até coloquei aqui, que eu ouvi ele falar esses dias e cabia nesse texto da humildade. Em 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se, já disse, né? Debaixo da potente mão do Senhor. Então, ser humilde, olha só, anote isso aí, é confiar em Deus, lançando sobre Ele o que nos aflige.
Isso satisfaz o coração de Deus. O que é que está escrito lá? Lançando sobre ele as vossas ansiedades e você vai descansar. Então você é humilde quando confia em Deus, né? Amém, gente? Eu tenho mais coisa para falar, mas só que parece que já não vai dar, né? Já é hora de encerrar e a gente precisa concluir. Então tem o quarto, que é a semeadura e a colheita. Não posso deixar de falar disso rapidinho. Nós precisamos entender que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aqui entra o dizimar, entra o ofertar, entra, sabe o que mais? O dar e o receber, porque não é só sobre dar. É que se você der, você vai receber. Mas se você não der, também você não vai receber. É dar e receber. Elas andam assim, ó, dar e receber. Ai, eu gosto de dar, não gosto de receber. Então, não é próspero. Não é humilde. Porque gente humilde sabe receber. Primeira característica. Sabe aquele texto que Jesus disse assim, Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Aí Jesus disse assim, menino, vem cá, menino. Aí o menino veio, parou na frente dele. Ele disse, todos aqueles que se tornar como esse menino será grande no reino de Deus. O que foi que aquele menino fez? Não é o menino, a característica da criança. É a atitude do menino de ter vindo ao ser chamado por alguém que nem era conhecido. Jesus disse, se eu chamar você, venha. Se eu falar com você, obedeça. Se eu falar com você, me ouça. Porque o humilde ouve, o humilde recebe, o humilde, quando diz assim, ei, eu preciso que alguém limpe esse ventilador, a pessoa vai lá e faz. Como é? É para limpar? É, preciso que limpe. Aí a pessoa vai lá e faz. Humildade. Então todos aqueles que se tornarem como esta criança, veja que a gente não era, mas a gente pode se tornar, porque agora Jesus habita em nós, amém, irmãos? Irmãos, não importa a vida que a gente levou de arrogância, de autossuficiência, de prepotência. Quando Jesus ganha o nosso coração, ele começa a ocupar os territórios aqui dentro. Ele começa a nos instruir. Se ele ganhou o nosso coração, então dali, daquela base do nosso coração, ele começa a alcançar nossa alma, ele começa a alcançar nossas finanças, nossos relacionamentos. Ele vai influenciando as áreas da nossa vida e a gente vai ficando o quê, gente? Próspero. Diga, eu sou próspero. Você não diz que vai ser um dia, não. Você já é, porque tem fé. Tem fé? Tem fé para dizer que já é próspero? Então diga, eu sou próspero. Porque eu não vou deixar nada me roubar. Não vou ter dificuldade de me relacionar. Eu não vou ter dificuldade de lidar com finanças. Eu não vou ter dificuldade de lidar com o ministério. Eu não vou ter dificuldade de nada, porque eu tenho aquele que me ensina todas as coisas. Então a gente aprende, irmão, Deus está nos educando. Diga, Deus está me educando. Diga, eu sou filho educado. Meninos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa pior do que criança mal educada. É ou não é, gente? Você acha tão bonitinho, todo lindinho, todo perfumado. Oh, que coisa linda a criança. Aí você fica, misericórdia. A gente já fica. Então, queridos, vamos ser educados, igual o papai, amém? Nosso reino de Deus. A gente vai aprender todas as coisas. Uma criança mal educada, queridos, ela fala mais sobre a criação dela, sobre os pais dela. Sim ou não, gente? Por que Deus está nos educando? Porque a gente quer que fique parecendo com Ele, para a gente representar bem Ele. Esses dias eu estava falando sobre isso e é muito bom. E quando a gente vê o nosso filho fazendo malcriações, a gente vai lá e corrige, não é? Então, por isso que Deus está nos corrigindo. A gente chama o menino e diz, olha, se você fizer isso mais uma vez na presença das pessoas, eu vou te corrigir. E a gente precisa corrigir, por mim ficar ajustado. A gente não deixa crescer de todo jeito, né? Não é assim? Então, Deus está fazendo a mesma coisa com a gente. Ele quer que a gente lide bem com as finanças, amém? Que a gente diga, eu não tenho medo de dinheiro, não tenho problema com dinheiro. Um dia desse eu estava pensando, já estou encerrando, eu já vi o pastor marcando ali o tempo para mim, aleluia! E ele disse assim, e eu estava pensando assim, o diabo falando sobre finanças, né, na minha mente, dizendo que eu não precisava ganhar dinheiro, porque senão eu não ia cumprir o chamado de Deus. E aí Deus falou dentro de mim bem assim, você é quem tem controle sobre dinheiro, rapaz. Eu digo, é mesmo? Oxe, quem é que manda quando a gente só tem medo do dinheiro? Quando a gente não sabe que o dinheiro é só um elemento natural que eu nasci para dominar. Olha só,
Se eu ganhar 1 milhão de reais por acaso, vou ter problema? Vou não. Pode vir o dinheiro. Amém, irmão? Pode vir o dinheiro. Diga assim: eu estou pronto para prosperar financeiramente e lidar com grandes quantias. Em nome de Jesus. Estamos prontos, Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra, porque nós não vamos ficar, Pai, impedidos de avançar em nenhuma área da nossa vida. Nós estamos melhorando nos nossos relacionamentos, Pai. Nós estamos melhorando na nossa vida financeira, ficando, Pai, mais prontos e responsáveis para administrar tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Obrigado porque nós estamos sarados e curados no nosso corpo e com a nossa mente renovada. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Seja abençoado praticando esta palavra no nome de Jesus.